Brasilinas e brasilinos, preparem-se, porque hoje a gente não vai falar de escândalo. Não, hoje o tema é fantasia épica, é alta literatura, é Game of Thrones, só que sem dragões, porque dragão, pelo menos, cospe fogo. Aqui só cospem decisões judiciais. O furor começou quando saiu a notícia de que o contrato do Banco Master com ela, a musa do compliance, a Viviane Barcy de Moraes, esposa do nosso semideus togado Xander Clayson, foi apreendido na Operação Compliance Zero. Sim, Compliance Zero. O nome já entrega. Zero compliance, zero vergonha, zero sutileza. A PF prendeu Daniel Vorcar, o dono do banco, 6 executivos, apreendeu celular, notebook, aquele kit básico de gente que não tem nada a esconder. Mas o detalhe que chocou até os advogados mais calejados, aqueles que já viram de tudo, inclusive cliente pagando honorário com aerolito, não foi o contrato em si, foi o valor. Você está sentado? Porque se não estiver, faça como o Toffoli no jatinho e sente no sofá mais caro que tiver. 3,6 milhões de reais por mês. Durante 36 meses, total 129 milhões de reais. O valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Documento previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos ao escritório da mulher e dos filhos do ministro. Uma pausa aqui para hidratação. Não por saúde, por incredulidade. Para pensar comigo. 129 milhões, bicho. A luta para salvar a democracia tá custando caro, hein? E o melhor, o contrato estava no celular do Vorcaro, ali entre fotos do cachorro, lista de compras e conversas de WhatsApp com funcionário do banco. Porque, claro, quando você paga 129 milhões para um escritório de advocacia, você salva o contrato no mesmo lugar onde salva o print do boleto da academia. Mas calma, o contrato tem um escopo amplo. Bem amplo. Tão amplo que basicamente diz: representar o Master onde for necessário. Só isso. Não especifica causa, não especifica processo, não especifica nada. É tipo quando você contrata um mecânico e escreve no contrato: transformar meu Fusquinha numa BMW. Só que aqui custa 129 milhões. E antes que alguém diga: ah, mas o escritório deve ser enorme. Pois então, o escritório tem uma sede e só 11 advogados, incluindo filhos, esposa e agregado togado. É praticamente uma loja de família, tipo aqueles negócios do interior. Barcy Moraes e Filhos, especializada em tribunais superiores e em milagres. E a esposa do Xandão não tem mestrado, não tem doutorado, não tem PhD em Harvard, não tem pós na Sorbonne. Nada. Ela se formou em Direito na Unip. Sim, a Unip. E esse detalhe permite uma conclusão científica irrefutável atômica. A Unip precisa urgentemente cobrar mais caro no vestibular. Porque, aparentemente, é a única faculdade do Brasil que forma gente que pode fechar contrato de 129 milhões de reais. Tem CEO da Vale agora chorando no banho. Mas, obviamente, isso não tem nada, absolutamente nada, a ver com o maridão que decide o destino de 215 milhões de brasileiros com um decreto de sobrancelha. É só talento puro, talento nato para atrair clientes. É tipo um magnetismo xandâmico. E tudo isso vindo do mesmo ministro que diz que não existe a menor necessidade de um código de conduta para ministros do STF. Lógico que não precisa. Se tivesse código de conduta, 90% das condutas teriam que ser codificadas como não pode. E o mesmo ministro que participa de eventos patrocinados pelo Banco Master no exterior. Sim, no exterior. Porque no Brasil pega mal, mas em Lisboa é networking. Mas calma, o Banco Master é só um cliente desse escritório. Um cliente pagando 129 milhões de reais. Imagina 2. Compra até um país pequeno inteiro, tipo Costa Rica, para usar de área de lazer. E no site o escritório se intitula Especializado em Tribunais Superiores. Engraçado, eu sempre achei que o direito era segmentado por matéria, área, não por tribunal. Mas aí vem a parte ainda melhor da história, porque toda boa novela precisa de um personagem secundário que rouba a cena. E esse personagem atende pelo nome artístico de
Jatinho Mendes, ou para os íntimos, Dias Toffoli. No fim de semana descobrimos que o Toffoli pegou carona, veja bem, num jatinho com um advogado. Até aí ok, mas por coincidência esse advogado atua na defesa do Banco Master. E por pura coincidência, logo após o voo, o Toffoli decretou sigilo máximo no processo. Sigilo absoluto, sigilo nível Área 51. E mais, determinou que tudo na investigação só pode ser autorizado por ele. É o famoso modo "eu sou o processo". Na prática, a investigação está paralisada. O Toffoli está sentado em cima do caso igual gato sentado em caixa de papelão. Nem mandou para a PGR. Nada. O ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele diz que é amigo dele, né? E que Augusto Arruda Botelho realmente estava no voo. Ali são todos palmeirenses, foram lá e voltaram um pouco frustrados porque o Flamengo derrotou o Palmeiras. Pois bem, o ministro Dias Toffoli diz que durante o voo não falaram de Banco Master. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. E quem é beneficiado por essa paralisia? Adivinhe. Dica, não é você. Aposentado de Rondônia com o fundo de pensão preso na mão do Banco Master. Aliás, vamos lembrar, as fraudes do banco ameaçam deixar milhares de servidores públicos sem aposentadoria. O banco funcionava quase como um esquema de pirâmide. Só não era pirâmide de verdade, porque pirâmide, pelo menos, tem estrutura. Vamos ao recap estilo série policial da Netflix. 1. Banco Master envolvido em fraude bilionária. 2. Vorcaro preso tentando fugir no jatinho para Dubai, porque sempre é Dubai. 3. A PF apreende celulares e documentos. 4. Entre eles, o contrato de 129 milhões de reais com a esposa de Alexandre de Moraes. 5. O contrato foi pago até o banco ser intervindo. 6. Toffoli viaja de jatinho com o advogado que defende o Master. 7. No dia seguinte, Toffoli decreta sigilo e paralisa o caso. 8. E para fechar com chave de ouro, a desembargadora Cristiana Lins Caldas, indicada pelo governo Lula e que divide advogado com o Vorcaro, autoriza a libertação dele. Vorcaro sai da delegacia pela porta da frente e comemora com champanhe. Você percebe como tudo isso encaixa direitinho? É como assistir o Poderoso Chefão dublado pela Globo. Tudo fica mais suave, mas a máfia continua lá. E aí dizem: Isso é normal. Claro que é normal. Normal para outro país, outra dimensão, outra espécie evolutiva. No bananil do cidadão comum, se você deve R$800 no cartão, o banco liga para você durante o café da manhã, o almoço, o jantar e o velório da sua avó. A verdade é que existe uma elite que vive num Brasil paralelo. Não é aquele Brasil paralelo dos documentários com narração dramática e música épica. É um Brasil real. É o Brasil dos intocáveis. Onde nada pega, nada cola, nada respinga. Para eles há sempre um sigilo, um favor, uma carona, uma decisão monocrática, um plot twist conveniente. E agora vem o trecho mais enigmático da história. Quem revelou isso foi Malu Gaspar, de O Globo. Sim, a Globo. A mesma emissora que até anteontem tratava ministro do STF como membro fundador dos Power Rangers democráticos. E essa mesma Malu Gaspar escreveu, semanas atrás, um artigo dizendo: Depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Ontem mesmo, ela estava na Globo News detonando o Toffoli pelo passeio no jatinho, falando que outros ministros fazem o mesmo. Eu repito, na Globo News, jornalista criticando o ministro do Supremo. Não é porque uma coisa pode que ela é moral. Ela é completamente imoral. Esse tipo de atitude não é assim se é conflito de interesse ou não é conflito. Isso é conflito de interesse. Isso é, inclusive, uma falta de ética. Porque quando você pergunta para um ministro que se ele foi, ele confirma que foi e ainda diz que não falou sobre o caso,
tá rindo da nossa cara. Deixa eu só falar uma coisa, gente, só para contextualizar. O código de conduta é uma proposta do Fachin antes da decisão da carona do Toffoli no avião. Só para deixar claro não, aqui, e é melhor ter um código de ética do que não ter, mas de nada adianta ter um código de ética quando você... Mas mesmo assim, eu acho que não precisaria. Não. Eu acho que a minha opinião é... antes, durante e depois. Mas precisa fazer um código de ética. Lugar onde todo mundo voa em jato de todo mundo e acha que é ok. Não é o único ministro que voa em jato, não foi a primeira vez. E esse empresário que levou o ministro Dias Toffoli para Lima já levou o ministro Dias Toffoli para Roma em outubro do ano passado. Ver a Malu Gaspar coringando é lindo. E a Andréia Saci desesperada, tentando passar pano. Mano, a Andréia... Só para contextualizar. Sadi é insuportável. Isso não é jornalismo, isso é evento astronômico, é alinhamento de planetas, é eclipse solar, é quando o Thanos estala os dedos. O que será que mudou? Será que são os ventos do norte, Trump, Marco Rubio, sanções Magnitsky, aquela luz vermelha piscando em Brasília avisando o cheque especial do autoritarismo venceu? Ou será que a Globo tá fechada com o Lula, que agora vai começar a derrubar seus sócios mais poderosos para ficar sozinho no trono? Será que a Globo está soltando a mão dos togados? Tipo aquele amigo que você leva na balada e quando vê já está causando briga com meia dúzia e você começa a fingir que nem conhece? A mídia sempre soube dos absurdos. Ela só não podia falar. Agora pode. Por quê? Porque alguém decidiu que o Xandão precisa voltar para a coleira. Acabou o recreio do pitbull do judiciário. Os comunistas do Foro de São Paulo deram superpoderes para ele perseguir opositores, mas agora ele está atrapalhando os planos do próprio Foro. Ele virou o chefe final do videogame, aquele que ninguém consegue derrotar, nem com um código de trapaça. Então, chegou a hora dos expurgos internos, da faxina na própria cúpula, dos cortes de cabeça estilo Game of Thrones Supremo Edition. São os 4 estágios da revolução. 1. Tomada do poder. 2. Expurgo dos inimigos. 3. Contra-revolução. 4. Estabilização. Ué, não derrubaram o Eduardo Cunha logo depois do impeachment da Dilma? Chandler Clayson está na fase do descarte. Já cumpriu a missão de prender o Biruliro. Eles sabem que o Xandão não vai abrir mão desse poder voluntariamente. Sabem que ele virou um monstro que eles mesmos criaram. E, como toda história de monstro termina, com o vilarejo se organizando, com tochas e forquilhas na porta do castelo. E adivinha quem é o vilarejo nessa história? A mídia, que até ontem dizia: lindo, maravilhoso, sem defeitos. Então respira fundo, porque o que você está vendo não é jornalismo investigativo, não é altruísmo, não é súbita paixão da Globo por transparência. É disputa interna de poder, é expurgo, é rearranjo de forças, é a elite jogando xadrez 4D, enquanto você paga boleto em 12 vezes. E no meio disso tudo, a aposentadoria de milhares de brasileiros está na mão de gente que viaja de jatinho com investigado, ganha contratos de 129 milhões e acha que isso é normal. Se esse é o preço da democracia, meu amigo, então essa democracia está sendo vendida em Dubai pelo mesmo preço do jatinho que o Vorcaro ia usar para fugir. E no fim das contas, meu amiguinho, a gente descobriu que no casal Moraes o louva-a-Deus não é o que devora, é o que fatura. Porque se no mundo animal a fêmea arranca a cabeça do macho para garantir o futuro, no Brasil basta aparecer um contrato de 3,6 milhões por mês que a cabeça já começa a balançar sozinha.